Oração a São José para pagar as dívidas. Bem-vindo ao refúgio de São José. Este é um espaço de oração simples e verdadeiro, onde a vida real encontra a fé cotidiana e a esperança recupera o fôlego. À sombra do guardião silencioso, aprendemos a escutar com o coração, a trabalhar com paz e a confiar no tempo de Deus. Aqui, cada história é acolhida com respeito, cada ferida encontra linguagem mansa e cada passo ganha sentido. Que este refúgio seja casa para a sua caminhada, iluminada pela providência que age no ordinário. São José, guardião silencioso, interceda por nós. A luz amarela de uma vela recorta a mesa, os papéis estão abertos, o barulho do mundo diminui, e apesar do silêncio, o peito ainda pesa. Eu sei como é segurar um boleto e sentir que ele carrega, junto com os números, uma história de tentativas, de imprevistos, de noites mal dormidas. Eu te vejo. Talvez exista um nó na garganta. Talvez o estômago esteja apertado. Talvez a mente volte e repita como um eco. Eu deveria ter feito diferente. Aqui, agora, você não precisa se defender de nada. Pode apenas chegar inteiro, com o que sente, do jeito que está. A dívida não é só matemática, é também memória, afeta o corpo. Ela mexe na respiração, acelera o coração, contrai os ombros, rouba a presença. A vergonha aparece, o medo do futuro cresce. A culpa sussurra. E quando a culpa sussurra, cresce a tentação de fugir, adiar, esconder, fazer mais um acordo precipitado, buscar um atalho perigoso. Eu não vou te acusar, nem romantizar. Vou caminhar ao seu lado com firmeza e ternura, para que a verdade possa iluminar sem ferir. Respira comigo. Inspira devagar, como quem abre uma janela. Expira sem pressa, como quem fecha uma porta por dentro e organiza a casa da alma. Nós estamos diante de São José. Ele não chega com barulho, chega com presença. O guardião silencioso que conhece a linguagem do trabalho, da responsabilidade, da proteção. Na história da Sagrada Família, ele aparece como quem escuta, discerne, levanta-se na hora certa e faz o que precisa ser feito. O amor dele é prático, fiel, cotidiano. Por isso hoje, quando falamos de dívidas, não falamos de uma promessa mágica, falamos de providência que age na realidade. Paz para pensar, coragem para escolher, portas que se abrem sem alarde, mãos que se estendem, um caminho possível onde antes parecia só muro. Talvez você perceba que, quando a ansiedade toma a dianteira, o pensamento encurta, a visão estreita, o corpo entra em modo de alerta e tudo parece urgente demais. A neurociência dá nomes a isso, mas você sente na pele. Fica difícil lembrar o que é importante quando o cérebro grita perigo. A oração, quando é sincera, regula também o corpo, a respiração se alonga, o batimento encontra um ritmo, a mente ganha espaço entre um pensamento e outro. Ora com o corpo, então. Inspira contando 4. Solta o ar contando 6, 2 ou 3 vezes, sem pressa, e deixa que a atenção desça dos ombros para as mãos, das mãos para o coração. A paz não é negação do problema, é o chão firme de onde você vai enfrentá-lo. Olhe para a mesa, toque o papel, sinta a textura, a frieza da superfície, o peso específico de cada folha. Dar nome ao que nos assusta é um ato espiritual. Quando nomeamos, trazemos à luz. Quando trazemos à luz, a verdade começa a libertar. Não vamos abrir planilhas agora, mas vamos nos preparar para olhar sem fugir. Existe uma graça particular em admitir: eu preciso de ajuda. Existe uma liberdade inesperada em dizer: eu quero recomeçar direito. E existe um modo simples de iniciar esse recomeço: colocar a própria vida sob a guarda de quem soube proteger o que era mais sagrado. Recorde de José, homem justo, aprendendo a escutar no silêncio das noites, obedecendo no tempo certo, sustentando a família com as 2 mãos. O amor de Deus visitou a casa dele sem espetáculo, entrou pela porta do cotidiano. É esse mesmo amor que visita a sua casa hoje, aqui, com doçura e firmeza, chamando pelo seu nome, lembrando que você não está condenado a repetir os mesmos passos. São José não substitui sua responsabilidade. Ele a fortalece, não cancela a história. Ele a redime. Não promete dinheiro fácil. Ele pede fidelidade e abre caminhos onde a fidelidade pode florescer. Agora, se puder, endireite a coluna, relaxe o maxilar, solte as mãos. Deixe que a respiração encontre um ritmo simples, como quem lixa uma madeira áspera, até que ela fique mais macia. E diga comigo em voz baixa, como quem fala ao amigo que entende antes mesmo de ouvir: São José, guardião silencioso,
interceda por nós. Repita de novo, permitindo que a frase desça da cabeça ao peito. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Uma terceira vez, como quem acende uma luz discreta numa sala escura. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Essa jaculatória é uma ferramenta mansa, um martelo leve que não amassa, mas ajusta. É âncora para a mente, é abrigo para o coração. Se um pensamento duro aparecer, não tem saída. Eu sempre erro, ninguém vai me ajudar. Apenas reconheça. Não brigue. Deixe passar como quem observa um caminhão que cruza a rua sem precisar correr atrás. Volte para a respiração, volte para a jaculatória, volte para a presença de São José. A fé não é uma anestesia, é uma clareira. E numa clareira nós vemos melhor o caminho, vemos a árvore, vemos o veio da madeira, entendemos por onde a lâmina deve correr para que o corte seja preciso e não destrua o que a peça tem de mais bonito. Talvez você se lembre de dívidas que não são feitas de números, pedidos de perdão adiados, palavras não ditas, promessas que ficaram pelo caminho. Tudo isso pesa, tudo isso pede cuidado. Hoje o que entregamos nas mãos de São José não é só uma soma com juros, é uma história que quer ser reordenada. A providência não despreza o pequeno, ela começa pelo pequeno. Um telefonema, um não amadurecido, uma conversa honesta, uma madrugada bem dormida para poder pensar melhor. Com ele, cada gesto discreto prepara o terreno para uma mudança que permanece. Antes de avançarmos, ofereça a Deus o seu real, o seu concreto, sem floreios, sem medo do próprio retrato. Diga: Senhor, eu preciso de paz para olhar, sabedoria para escolher, disciplina para manter, humildade para pedir ajuda e o favor de encontrar caminhos justos. Diga: São José, eu coloco esta mesa nas suas mãos, guarda meu coração da pressa e da vergonha, ensina-me o passo certo, no tempo certo. Não estamos nos prometendo atalhos, estamos pedindo graça para o caminho longo e bom. E o caminho longo e bom, quando é percorrido com fé, revela uma força que você talvez tenha esquecido que possuía. Guarde no corpo a memória deste início, o ar entrando e saindo, os ombros descendo, a mente menos barulhenta, a presença mais inteira. Guarde no coração a certeza de que não caminha sozinho. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina enquanto usamos as mãos, enquanto assumimos responsabilidades, enquanto fazemos, com serenidade, o que nos cabe. A partir daqui, passo a passo, vamos atravessar o que precisa ser atravessado, com verdade e misericórdia, até que a vida, aos poucos, reencontre seu prumo e sua régua, e o peso, que hoje parece inamovível, comece a se tornar suportável e, com o tempo, superado. Há noites em que a casa está inteira e, mesmo assim, algo parece fora do lugar. O relógio marca as horas, a rua se aquieta, a geladeira faz aquele som contínuo e o coração, teimoso, segue desarrumado. O corpo guarda o rastro de cada cobrança, a nuca endurecida, o estômago em nós, a atenção quebrada que salta de pensamento em pensamento, como quem procura uma saída atrás de cada porta. O nome disso não é fraqueza, é humanidade ferida, tentando se orientar no meio de uma tempestade real. Quando a dívida aparece, não aparece sozinha. Traz memórias de promessas, lembranças de escolhas difíceis, marcas de uma economia que às vezes não respeita o tempo do trabalho, uma sensação de estar sempre um passo atrás do possível. Reconhecer esse quadro por inteiro, sem atalhos e sem teatro, já inicia uma espécie de descanso na alma, uma trégua necessária entre você e a própria história. Existe um fenômeno silencioso que acontece por dentro quando o medo se prolonga. A mente passa a vigiar tudo, o coração corre, a respiração encurta e o mundo fica estreito, como se só houvesse o agora e uma urgência que exige respostas impossíveis. A neurociência chama essa resposta de sobrevivência, a espiritualidade chama de deserto. Nos dois casos, a paisagem é árida e a sede é real. O que a fé oferece não é negação do deserto, mas um poço. Um lugar simples onde a água volta a circular, onde as palavras ganham peso de verdade e o corpo, aos poucos, recupera o compasso. Nesse poço, o que é íntimo e o que é sagrado se encontram. Não há duas vidas, uma espiritual e outra financeira. Há uma vida só, visitada por Deus exatamente onde dói, exatamente onde falta, exatamente onde parece que não vai dar. A vergonha costuma ser uma sombra que alonga tudo. Ela sopra frases duras e antigas, como se um tribunal invisível estivesse sempre de plantão, pronto para carimbar culpado
no primeiro tropeço. Mas a vergonha, quando é iluminada pela verdade, perde o gigantismo. A verdade tem um outro tom. Ela não humilha, ela reordena, não expõe para ferir, revela para curar, não aponta o dedo, estende a mão. E aqui entra o coração de São José, esse guardião silencioso, capaz de sustentar o que ama sem estardalhaço, capaz de orientar sem humilhar, capaz de proteger sem aprisionar. Quando pensamos nele, algo do peso muda de lugar. A história deixa de ser apenas uma sequência de falhas e começa a ser lida como obra em andamento. Madeira viva que ainda aceita prumo, régua e cuidado. O contexto de fé não é um enfeite colocado por cima dos fatos, é o chão discreto sob os pés. Ele lembra que a providência não é um passe de mágica, mas a presença fiel de Deus que se inclina para o nosso real e propõe caminhos. Acontece que, na pressa, confundimos providência com espetáculo, esperamos sinal em neon e perdemos o brilho manso do que é possível hoje. Em muitas histórias, o que transforma não é um acontecimento grandioso, mas uma paz que volta, um favor inesperado diante de um credor, uma oportunidade de trabalho, uma conversa que se abre, um esclarecimento que organiza as contas por dentro. Não é pouco. É o tipo de milagre que cresce sem barulho, como fermento na massa, como amanhecer que não pede licença. Há também um dado profundamente humano. Quando alguém se sente visto, o corpo desarma, a mente amplia, a esperança volta a fazer perguntas úteis. Por isso, validar a dor não é um gesto de complacência. É um passo de cura. Nomear a ansiedade como ansiedade e não como destino. Ler a culpa à luz do aprendizado e não como sentença. Reconhecer o erro sem se confundir com ele. São gestos simples, mas decisivos, que devolvem ao coração a capacidade de escutar. E escutar aqui tem dois sentidos que se abraçam. Escutar o que de fato está acontecendo na própria vida e escutar o Deus que sussurra no íntimo, chamando pelo nome, lembrando que a dignidade permanece inteira, mesmo quando as cifras parecem quebradas. A tradição cristã reconhece esse movimento com palavras antigas: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Palavras grandes, vida miúda. Prudência para enxergar com serenidade. Justiça para honrar acordos e reparar quando possível. Fortaleza para sustentar escolhas no tempo. Temperança para domar o impulso que promete aliviar e só aumenta a conta. São José encarna tudo isso na rotina. Não aparece como herói de praça, mas como homem do cotidiano que sonha, discerne, levanta, trabalha, protege. Na presença dele, a fé ganha cheiro de madeira, o sagrado veste roupa de trabalho, a oração encontra mesa para se sentar e assunto para conversar. E quando a dor aperta e tudo em volta pede pressa, esse contexto de fé lembra que a alma, para escolher bem, precisa de um intervalo entre o susto e a resposta. Esse intervalo é precioso, quase sempre silencioso, e muda o rumo das palavras antes que elas saiam, muda o rumo dos passos antes que eles se precipitem. A ciência reconhece o valor desses intervalos para reorganizar o sistema nervoso. A oração reconhece neles uma visita. Quando a visita chega, a casa da alma se ajeita, as cadeiras voltam para perto da mesa, a janela abre um palmo a mais, a luz acende em um canto que estava esquecido. E com a casa minimamente organizada, a realidade passa a caber novamente no olhar. No fundo, validar a dor e lembrar o contexto de fé é oferecer a si mesmo a chance de reescrever o sentido do que se está vivendo. Não para dourar a pílula, mas para resgatar a autoria da própria história na companhia de Deus. Se o medo é um narrador apressado, que antecipa desfechos trágicos, a fé é a voz paciente que recolhe as mesmas cenas e lê de outro modo, enxergando por trás dos números uma pessoa amada, uma família que importa, um futuro ainda possível. E é nessa leitura que São José se torna companhia, não para apagar linhas, mas para ensinar a escrever com mais firmeza, mais clareza, mais verdade. Porque quando a narrativa muda por dentro, os passos lá fora começam a encontrar o caminho. Este encontro nasce de uma intenção clara e serena: não oferecer atalhos, não alimentar ilusões, não prometer o que a fé não promete. O propósito é mais profundo e mais simples: reabrir por dentro o espaço onde a confiança amadurece junto com a responsabilidade, onde a esperança se assenta ao lado do trabalho, onde a oração toca a vida concreta sem precisar de cenários grandiosos. A dívida existe, o cansaço existe, a insegurança existe e a providência também existe, não como espetáculo, mas como presença fiel
que sustenta passos possíveis no chão de cada dia. A postura espiritual que embala este caminho é a de São José. Ele não ocupa o centro do palco, mas sustenta a cena com o silêncio de quem escuta, discerne e age no tempo certo. A vida ao redor dele não é perfeita, é real. Há mudanças inesperadas, noites de dúvida, decisões delicadas. Ainda assim, algo nele permanece inteiro, o coração livre para acolher a vontade de Deus e as mãos firmes para cuidar do que lhe foi confiado. É essa combinação, coração livre, mãos firmes, que inspira a maneira de olhar para as dívidas, sem se reduzir a elas. Quando a mente está tomada por urgências, o corpo reage como se tudo fosse incêndio. A neurociência descreve esse estado de alerta contínuo. A tradição espiritual reconhece ali um convite à recolocação das forças. O que acontece, então, quando a fé devolve ritmo ao corpo e clareza à mente? Os pensamentos deixam de atropelar, as emoções encontram nome, a memória do que importa reaparece. Não é fuga, é reorganização. Não é mágica, é método da alma. A providência trabalha assim, abre clareiras, devolve a visão do conjunto, permite distinguir o que é urgente do que é importante, o que é fantasia do que é caminho. Há uma segunda intenção, igualmente discreta e necessária. Curar a narrativa escondida que diz: não tem saída e eu sou o problema. Essa narrativa se repete por baixo das contas e, sem ser questionada, esgota a coragem. Quando a fé se aproxima com delicadeza, essa história muda de contorno. A dívida passa a ser tratada como um capítulo, não como o livro inteiro. Um acontecimento que pede lucidez e compromisso, não um rótulo que define quem alguém é. A verdade dita com amor tem esse poder. Costura, sustenta, reposiciona. E no fio dessa costura, São José aparece como guardião da dignidade, lembrando que nenhuma soma em vermelho apaga o valor de uma pessoa. A postura que acompanha essa compreensão é firme, porém compassiva. Firme, porque reconhece a realidade sem disfarces, nomeia limites, enxerga consequências. Compassiva, porque acolhe o tempo humano, entende recaídas, respeita dores, não transforma fracassos em identidade. Entre firmeza e compaixão, uma ponte se constrói, e sobre essa ponte, os passos ganham cadência. Essa cadência lembra o ofício de um carpinteiro antigo: medir, ajustar, lixar, repetir. Não há pressa naquilo que precisa durar, e o que dura costuma nascer de decisões pequenas, repetidas, pacientemente alinhadas. Também faz parte da intenção recolocar a esperança no lugar devido. Esperança não é passividade, é força que organiza. Ela ilumina as escolhas de hoje com a luz do amanhã, sem prometer facilidade, sem negar o peso. Ela não ignora os números, devolve sentido a eles. Ela não inventa portas, ajuda a ver as que já existem. Muitas vezes, a graça se manifesta como lucidez, um acordo que se revela possível, um gasto que perde o encanto, um trabalho que encontra caminho, um coração que consegue dormir. O milagre, então, tem o rosto da realidade quando ela volta a ser habitável. No horizonte desta intenção, a oração deixa de ser um gesto separado do cotidiano e se torna a respiração que atravessa o dia. Quando a oração recorda o que é essencial, a atenção se alinha, a afetividade se pacifica, a vontade se fortalece, o corpo responde, a mente agradece, o espírito se ergue. Essa integração, corpo, mente e espírito, sustenta escolhas mais justas e mais estáveis. É o tipo de transformação que não se vangloria, mas permanece. É discreta como a manhã que cresce, como a seiva que sobe, como o trabalho que ao fim deixa a madeira pronta para cumprir sua função. Por fim, esta postura espiritual reconhece limites sem se render a eles, reconhece feridas sem fazer delas morada, reconhece erros sem transformá-los em destino. O olhar de São José ajuda a manter os pés na terra e o coração em Deus, como quem aprende a ler o veio da madeira antes de qualquer corte. Lido o veio, o gesto se torna mais preciso. Lido o veio, o risco de quebrar diminui. Lido o veio, o que parecia apenas bruto começa a revelar forma. Assim também a vida, quando tocada pela providência, ganha contorno onde havia confusão, ganha silêncio onde havia ruído, ganha caminho onde havia parede. E com essa clareza mansa, o próximo passo deixa de ser ameaça e volta a ser possibilidade. Há instantes em que a luz parece vir de dentro, como se a chama da vela iluminasse a memória antes mesmo de alcançar os papéis sobre a mesa. O ar fica mais denso,
a atenção mais recolhida, e nasce um desejo de dizer algo que não é explicação, é confiança. A invocação surge desse lugar simples e verdadeiro, onde a língua encontra palavras poucas e o coração encontra abrigo. É como abrir uma janela pequena numa madrugada longa. O vento que entra não resolve tudo, mas muda o clima da casa. O silêncio de José não é ausência, é contenção amorosa. Nele, o barulho do medo diminui só o suficiente para que a realidade possa ser ouvida sem deformações. O silêncio aqui não esconde, organiza, não adia, sustenta, não paralisa, prepara. É um silêncio com o cheiro da oficina, com a paciência de quem mede 2 vezes antes do corte, com o cuidado de quem reconhece o veio da madeira para não quebrar o que ainda pode florescer. Nesse silêncio, uma oração curta encontra morada. Há uma frase breve que visita o peito como água sobre pedra aquecida, e ao tocar, faz nascer um pequeno vapor de consolo. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Quando pronunciada sem pressa, ela se acomoda nos espaços tensos do corpo e devolve ao pensamento um ritmo menos agressivo. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Ao repetir, o coração percebe que não está sozinho no próprio esforço e a esperança se aproxima como quem puxa uma cadeira e senta ao lado. São José, guardião silencioso, interceda por nós. A repetição sem alarde dá densidade ao instante e cria um chão comum entre a alma e Deus. As páginas sagradas recordam noites em que a orientação chegou sem ruído, como um sussurro confiável que pede coragem para levantar ao amanhecer. Entre uma inquietação e outra, um sonho trouxe clareza. Entre um risco e outro, uma decisão foi confirmada. O traço de José percorre essas cenas como linha firme, que atravessa o tecido sem rasgar, unindo extremos e guardando o que é frágil. Essa mesma linha, hoje, deseja atravessar a sua história, sem espetáculos, com fidelidade. Há também um sentido humano profundo nessa invocação curta. Palavras simples, repetidas com afeto, tornam-se âncora para uma mente cansada. É como se a frase segurasse a borda do presente, impedindo que o pensamento se perca em cenários de ameaça que ainda não aconteceram. O corpo responde, e essa resposta é concreta. Os ombros descem um pouco. A mandíbula relaxa. O ar entra mais inteiro e sai mais longo. A atenção, que antes saltava como faísca, volta a ser chama constante. A oração, então, participa de um cuidado integral, consola a alma, enquanto devolve ao corpo um ritmo que favorece a lucidez. No contorno desse cuidado, a mesa adquire outro significado. O toque no papel já não provoca o mesmo sobressalto. O olhar suporta os números sem se tornar refém deles, e uma luz suave encontra frestas onde antes havia apenas sombra. É como se um óleo discreto começasse a amaciar a madeira áspera. Aquilo que arranhava em cada gesto passa a deslizar, e o que parecia emperrado começa a ceder. A oração não apagou a fatura, mas enfraqueceu o poder que o pavor tinha sobre ela. Colocar diante de Deus o que pesa não é um truque, é um consentimento. É permitir que a providência trabalhe por dentro, alinhando o que estava desalinhado, recolocando as peças nos seus devidos lugares. Nesse alinhamento, surgem sinais que não pedem palanque. Uma paz que volta a morar na noite, um pensamento que se organiza com nitidez, um favor que aparece onde antes havia portas fechadas, um trabalho que se abre como possibilidade real. Nada de fogos, tudo de verdade. Assim, a invocação se torna uma casa pequena e suficiente para a próxima etapa. Uma casa sem excessos, com uma mesa, uma vela, uma cadeira e a presença de quem guarda. É desse endereço humilde que se pode olhar a própria história sem violência e tocar com sabedoria e ternura o que precisa ser tocado. O silêncio de José permanece como vigia do coração, e a frase breve continua disponível, pronta para reacender a cada aperto, sempre com o mesmo sentido manso, sempre com a mesma fidelidade. Quando o susto financeiro atravessa a porta, o corpo é o primeiro a reagir. O coração sobe para a garganta, a respiração encurta, o olhar procura saídas como quem tateia no escuro. A ansiedade veste uma capa de urgência e sussurra que tudo precisa acontecer agora, que só um gesto grandioso salvará o dia. Nesse clima, a providência corre o risco de ser confundida com espetáculo, como se Deus precisasse provar amor derrubando um cofre no quintal. A fé, porém, fala outra língua. Não nega a necessidade, mas devolve o compasso. Não inventa atalhos, revela caminhos, não promete alívio instantâneo,
oferece presença fiel. É nesse território que a pressa começa a perder o posto de conselheira e a alma encontra tempo para ouvir o que é verdadeiro. A vergonha, quando chega, cria sombras longas. Ela reescreve a biografia em poucas linhas duras, como se o valor de uma vida pudesse ser resumido por um saldo ou por uma sequência de decisões infelizes. O medo do futuro, seguindo de perto, projeta cenários sombrios e convence que nada de bom pode nascer a partir daqui. Ao lado deles, caminha a culpa, que tem o hábito de falar alto quando o coração está cansado. Validar essas feridas não é dar-lhes razão, é reconhecer que, sem nomear o que dói, a dor toma conta de toda a sala. Quando a vergonha é reconhecida como vergonha, ela diminui de tamanho. Quando o medo é visto como medo, ele perde a máscara de destino. Quando a culpa é tratada como sinal, ela se transforma em aprendizagem. A alma respira de novo e a realidade volta a caber na mesa. Existe um mecanismo antigo no fundo do peito que, diante do perigo, busca saídas rápidas, mesmo que custem caro depois. É o impulso de apagar incêndios com o primeiro líquido à mão, sem perguntar se é água ou gasolina. Na vida financeira, esse impulso pode ganhar nomes sedutores: promessas de ganhos fáceis, jogos que mimetizam esperança, ofertas brilhantes que escondem amarras, créditos que parecem respiro e se revelam armadilha. Por trás de cada brilho, quase sempre há um contrato com letras pequenas. E por trás do contrato, um desgaste que se acumula. Quando a alma se apressa, a percepção se estreita. Quando a percepção se estreita, a liberdade diminui. É por isso que a providência prefere a luz mansa. Ela devolve largura ao olhar, e com largura devolve escolhas. Nesse ponto, a figura de São José ilumina de modo particular. Ele atravessa a própria história não com gestos teatrais, mas com fidelidade diária. O silêncio dele não é vazio, é escuta. A decisão dele não é impulso, é discernimento. O movimento dele não é fuga, é cuidado. Por isso, ao recordar seu nome, algo dentro de nós aprende a distinguir o brilho do ouro da fulguração do espelho. A presença de José ensina a esperar o tempo certo, a reconhecer a porta possível, a recusar os atalhos que apresentam a pressa como virtude. O coração, então, passa a preferir passos com lastro ao giro vertiginoso do acaso. A neurociência descreve com precisão essa passagem do susto para a lucidez. Quando a mente em estado de alarme percebe perigo, a atenção se fixa no curto prazo e o mundo se estreita. Pequenos gestos que desaceleram, uma frase breve repetida com afeto, um ritmo de respiração mais largo, um olhar que se demora naquilo que é seguro, permitem que o sistema volte a integrar informações, que o córtex recupere a palavra, que a memória do que é importante reapareça. É curioso como aquilo que parece pequeno à primeira vista, um intervalo, uma pausa, uma frase, pode, por dentro, reorganizar forças e permitir escolhas mais honestas. A espiritualidade reconhece o mesmo processo sob outros nomes: consolação mansa, visita de paz, presença que sustenta. A pressa por um milagre nasce, muitas vezes, de um cansaço compreensível. Quando tudo pesa, o coração deseja um gesto que resolva de uma vez, que encerre o capítulo, que devolva o sono. O desejo é legítimo. A pressa nem sempre. Há milagres que chegam como relâmpago, é verdade, mas há muitos que chegam como amanhecer. Começam quase invisíveis, ampliam-se sem alarde, e quando nos damos conta, a paisagem já mudou. Uma conversa que parecia impossível se torna viável. Uma negociação ganha um tom humano. Um favor discreto se oferece. Um trabalho aparece. Uma clareza organiza. São acontecimentos tão concretos quanto a dívida, só que movidos num compasso que respeita a realidade e a dignidade. Em histórias assim, a providência pode parecer tímida para quem espera fogos, mas é profundamente eficaz para quem precisa de chão. A paz que não apaga as contas, mas permite olhá-las sem pânico. A coragem que não inventa dinheiro, mas sustenta decisões que evitam perdas maiores. Há entendimento que não zera a fatura, mas faz cessar sangramentos discretos que, somados, custavam caro. No contorno dessa paz, o coração descobre que o extraordinário de Deus gosta de trabalhar pelo ordinário da vida e que a pressa, quase sempre, é uma má conselheira quando se trata de cuidar do que é sagrado. Também é real que o ambiente ao redor nem sempre ajuda. Anúncios oferecerão soluções de poucos cliques, discursos prometerão saídas sem dor, conhecidos sugerirão caminhos que brilham rápido. Por dentro, a alma pode até vacilar, porque o brilho acena com o alívio imediato que o coração deseja. Ainda assim, há um saber antigo que resiste.
A madeira boa responde ao trabalho justo, e o trabalho justo pede medida, paciência e tempo. Onde há estardalhaço, suspeita. Onde há sobriedade, confiança. Esse discernimento não nasce de desprezo pelo desejo de alívio, mas de carinho pelo futuro que merece permanecer. Com o peso reconhecido e a pressa nomeada, algo essencial sucede. Volta a possibilidade de escolher a partir do que é verdadeiro, não do que é apenas urgente. É um retorno ao eixo. A vergonha perde o poder de dirigir a cena, o medo para de escrever roteiros inteiros, a culpa se converte em bússola de aprendizado. No lugar do impulso cresce a clareza, no lugar do brilho cresce a consistência, no lugar do desespero cresce uma esperança que não treme com o primeiro vento. A presença de São José, discreta e firme, serve de lembrança. A providência não atrasa, ela amadurece, não confunde, ela orienta, não humilha, ela levanta. E assim, a dor de partida não define o caminho, apenas sinaliza de onde se está começando. O capítulo não termina na pressa, termina na fidelidade do dia a dia, naquela cadência que une cabeça e coração, responsabilidade e confiança, realidade e promessa. No rastro dessa cadência, a própria história começa a ganhar outro contorno, e o que parecia muro vira passagem, sem estardalhaço, sem truques, com a nobreza do que dura. Com o peso menos hostil e a esperança mais adulta, o coração se prepara para reconhecer, com mais nitidez, o que é possível aqui e agora, e o que vem como dom que confirma a caminhada. Há um acordo silencioso que amadurece o coração quando fé e realidade se encontram no mesmo gesto. Oração então deixa de ser apenas palavra e se torna modo de existir, presença que alcança a carteira, o relógio, a mesa, o trato com quem vive ao lado. Em São José, esse acordo ganha mãos calejadas, olhar atento e uma serenidade que não se confunde com passividade. A graça visita o esforço e o esforço hospeda a graça, como duas linhas que correm paralelas sobre a mesma tábua, sem se cruzar em conflito, sem se afastar em indiferença. Itea de Yosef soa como lembrança terna de que Deus frequenta o cotidiano sem alarde. Há um sagrado discreto no caminho até o trabalho, no café preparado ainda escuro, na conversa que se mantém respeitosa apesar do cansaço, no cuidado com o que é de todos, no zelo pelas pequenas despesas que, somadas, contam uma história. O ordinário, quando iluminado, revela quantas vezes a providência toca por dentro aquilo que parecia apenas hábito e, de repente, vira lugar de sentido. Não é outra vida, é a mesma vida acesa por dentro. A responsabilidade nesses contornos perde o peso de castigo e ganha o brilho de fidelidade. Ela não humilha, sustenta, não endurece, emoldura, não cobra perfeição, oferece direção. Quem já se afastou do próprio eixo sabe como é sentir que tudo escapa entre os dedos e como alivia perceber que existem pontos firmes onde as mãos podem descansar. A responsabilidade, trabalhada com carinho, vira a arte de cuidar do que foi confiado, mesmo quando a história traz páginas amassadas. Com ela, a alma deixa de reagir por espasmo e volta a agir com inteireza. A linguagem da prudência ensina que olhar a realidade de frente cria espaço para escolhas mais justas. Quando a mente deixa o estado de alarme e o corpo encontra um ritmo menos defensivo, surge a possibilidade de perceber nuances, de entender limites, de localizar possibilidades. A neurociência descreve esse retorno como integração, e a experiência espiritual o reconhece como visita de paz que torna as coisas novamente pensáveis. Entre uma emoção e outra, nasce uma clareira, e nessa clareira, a verdade consegue pousar sem quebrar. Justiça, aqui, ganha rosto humano. Ela não é frieza de cálculo, é cuidado com vínculos. Honrar compromissos não significa esquecer-se de si, assim como proteger a própria casa não significa negar a dificuldade de quem está do outro lado. Muitas histórias se reescrevem quando a verdade encontra linguagem mansa e quando a dignidade é preservada em ambos os lados. A justiça, feita desse tecido, guarda o presente sem vender o futuro e permite que o passado seja lido com misericórdia. Trabalho honesto é o cenário onde essas virtudes respiram. Ele devolve à pessoa o senso de autoria, reposiciona a autoestima cansada, costura o tempo em cadência habitável. Quando o trabalho se torna também oração, o suor não é só gasto, é oferta. O cansaço não é só esgotamento, é semente. A rotina não é só repetição, é caminho de amadurecimento. Há, nesse modo de viver, uma nobreza quase escondida
que não pede aplausos e ainda assim sustenta a casa inteira. A conversão concreta pedida pelas dívidas tem textura de verdade falada com cuidado. Transparência devolve confiança, compromisso devolve rumo, reparação devolve equilíbrio. O passado que doeu perde a força de fantasma quando é trazido à luz com coragem mansa, e o futuro deixa de ser ameaça quando volta a caber em passos possíveis. Entre essas bordas, a alma encontra um centro que não depende do resultado imediato, mas da fidelidade que se repete, dia após dia, como batida de coração. Há também um aspecto íntimo nessa responsabilidade que amadurece. O corpo reconhece quando as coisas se alinham, os ombros baixam um pouco, a mandíbula se solta, a visão amplia, o pensamento organiza. Não é euforia, é sobriedade boa. A sobriedade não apaga a dor, mas impede que ela governe sozinha. Não promete facilidade, mas entrega fôlego. E com fôlego, volta a coragem de sustentar escolhas que duram, aquelas que costuram paz ao longo das semanas. Na oficina de José, a madeira bruta vai ganhando forma, porque alguém respeita seu veio. Respeitar o veio não é resignação, é inteligência amorosa. É saber por onde a lâmina corre sem ferir, é aceitar o ritmo que impede rachaduras, é reconhecer que beleza depende de paciência. Responsabilidade, nesse sentido, é atenção amorosa ao veio da própria vida. Quando esse veio é lido com luz mansa, a oração não fica do lado de fora. Ela torce junto, sustenta junto, celebra cada pequeno avanço, e aos poucos, a peça revela a função para a qual nasceu. No fim, essa verdade pouco lembrada soa como notícia boa. Oração e responsabilidade não ocupam lados opostos da mesa. Sentam-se lado a lado e, juntas, transformam o mesmo pão em alimento suficiente. Graça e esforço andam juntos. E quando andam juntos, o caminho que antes parecia estreito demais começa a se alargar o bastante para que caibam a dignidade, a esperança e uma paz que não depende de aplauso, apenas de fidelidade. Quando a esperança amadurece, o coração aprende a reconhecer milagres com o rosto cotidiano. Em muitas histórias, o extraordinário entra pela porta dos acordos possíveis, pelo gesto humano que se abre, pelo prazo que respira, pelo desconto que aparece como quem acende uma lâmpada no fim do corredor. Há quem descreva esse movimento como coincidência. Quem atravessa por dentro percebe outra coisa, uma trama de pequenos favores que, alinhados, mudam o destino de um mês, o rumo de uma conversa, a saúde de um sono. O milagre, então, deixa de ser espetáculo e se torna ritmo, deixa de ser ruído e se torna clareza, deixa de ser correria e se torna caminho. A luz que organiza não cai de fora para dentro, ela acende por dentro e ilumina o que estava confuso. Quando a mente retoma o fôlego, e o corpo abandona o modo de alarme, o orçamento passa a ser uma história legível, não um monstro indecifrável. A lucidez, nesse ponto, tem perfume de liberdade. De repente, surgem prioridades verdadeiras, e o não ao consumo impulsivo deixa de parecer privação e passa a soar como cuidado. Ao lado dessa lucidez, a paz da noite volta a ser uma possibilidade real, e com o sono menos fragmentado, a memória do que importa reaparece ao amanhecer como ferramenta pronta para o dia. Também se percebe que os sinais de Deus têm uma caligrafia própria. Em vez de promessas ruidosas, chegam como favor discreto, que acontece na hora certa. Em vez de garantias grandiloquentes, aparecem como oportunidades de trabalho que se encaixam no real. Em vez de euforia que dura minutos, entregam firmeza que sustenta semanas. Há um contentamento sereno nesse modo de cuidar. Não é um contentamento que fecha os olhos, é um contentamento que os abre com mais doçura. A alma, então, lê a própria história como quem enxerga, sob a superfície, um veio de providência que atravessa os acontecimentos e os orienta sem forçar, como quem sabe onde a madeira precisa de mais apoio e onde ela já pode sustentar peso. Na oficina da alma, a peça bruta da realidade vai tomando forma com instrumentos simples e precisos. O prumo da fé não serve para decorar a parede, serve para revelar o quanto a estrutura se inclinou e o quanto precisa voltar ao eixo. Ele não acusa, orienta. Quando o prumo encosta no coração, a culpa deixa de ser argumento e a verdade passa a ser guia. Do outro lado, a régua do orçamento não encolhe nem estica os fatos, mede com honestidade mansa, oferecendo proporção e limite. Entre prumo e régua,
a peça já se endireita um pouco e o olhar volta a reconhecer beleza no que parecia apenas torto. O lixar do trabalho diário tem a cadência do cuidado que permanece. Lixar não é punir a madeira, é revelar sua maciez. Cada repetição, em vez de esvaziar, afina. Em vez de cansar a esperança, lhe dá musculatura. Aos poucos, arestas que machucavam a mão passam a ser superfície que acolhe. Ruídos que atrapalhavam a escuta se transformam em silêncio fértil. E quando a fadiga ameaça o ânimo, o óleo da esperança faz o movimento voltar a correr com suavidade. A esperança aqui não é um perfume colocado depois, é um elemento que penetra a fibra e protege a peça de dentro para fora. Nessa imagem, cada gesto humilde ganha densidade espiritual. Um telefonema se torna exercício de verdade e respeito. Um corte de gasto passa a ser cuidado com o amanhã e carinho com quem mora junto. Um turno extra de trabalho adquire o brilho de quem sustenta o que ama. O cotidiano, assim alargado, deixa de ser somatório de obrigações e se oferta como via de santificação, discreta, sem plateia, profundamente transformadora. São José, ao fundo, permanece como mestre silencioso, indicando o veio certo, lembrando que nenhuma peça precisa ser desperdiçada quando é tocada com paciência e amor. Oração guiada a São José. São José, guardião silencioso, presença fiel nas noites sem sono e nos dias de sobrecarga, acolhe esta casa com teu cuidado manso. Há contas sobre a mesa, há histórias por trás de cada número, há um coração que deseja fazer o bem e tantas vezes não sabe por onde recomeçar. Tu que conheces a linguagem do trabalho e da proteção, intercede para que aqui a paz encontre morada, sem negar a verdade, para que a coragem se levante sem ferir a delicadeza, para que a esperança se assente sem precisar de barulho. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Diante de Deus, apresentamos o que pesa, valores que assustam, prazos que apertam, conversas adiadas, decisões que doeram. Nada disso nos define mais do que o amor que nos criou. Pedimos luz para distinguir o que é urgente do que é importante, favor onde a porta parece estreita, sabedoria para reconhecer oportunidades justas de trabalho, serenidade para sustentar escolhas que devolvem dignidade. São José, guarda da Sagrada Família, acompanha cada gesto que busca o bem, guarda cada movimento de verdade que se arrisca, protege cada esforço honesto que nasce do desejo de cuidar. Recordamos também quem partilha conosco esta história, famílias, credores, colegas, pessoas que de alguma forma tocam nosso caminho. Que a justiça seja temperada pela misericórdia, que a verdade encontre linguagem humana, que a confiança possa ser reconstruída quando houver espaço para isso. Onde for impossível avançar, que haja paz para aceitar. Onde houver uma fresta de possibilidade, que haja coragem para atravessar. São José, companheiro de passos, mantém acesas as pequenas luzes que orientam quando a estrada parece longa demais. Reconhecemos, por fim, que nada substitui a fidelidade de cada dia. Pedimos graça para permanecer, para recomeçar quantas vezes forem necessárias, para não confundir quedas com destino. Que a providência nos visite no concreto. Um acordo justo, um prazo que respira, um gasto que se desfaz, um trabalho que se confirma, um sono que volta. E que ao final possamos dizer com verdade que a tua intercessão não nos poupou do caminho, mas nos deu chão, e que o amor de Deus, silencioso e firme, conduziu cada etapa com cuidado. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Conclusão inspiradora. Há histórias que se transformam sem estardalhaço, quando a dor é acolhida, quando a fé se senta à mesa da realidade, quando o coração permite que a providência organize por dentro o que parecia sem medida, a vida reencontra cadência. Os números continuam números, mas deixam de ser monstros. As escolhas continuam exigentes, mas deixam de ser labirintos. O futuro continua desconhecido, mas deixa de ser ameaça. Tudo se recoloca no lugar certo, como móveis que voltam a alinhar-se numa casa antes desarrumada. O prumo da fé, a régua do orçamento, a lixa do trabalho e o óleo da esperança compõem o ofício de quem ama o próprio destino com responsabilidade e ternura. Talvez não haja fogos, talvez não haja aplausos. Haverá paz suficiente para dormir, coragem suficiente para falar, lucidez suficiente para decidir, fidelidade suficiente para permanecer. E isso, para uma alma cansada, é grandeza. A intercessão de São José, mansa e perseverante, acompanha cada avanço,
sustenta cada reconciliação, protege cada passo que honra a verdade. Se o começo foi peso e pressa, o final começa a ter outro sabor, o da serenidade que se aprende, o da dignidade que se guarda, o do amor que não desiste. No íntimo, fica uma pergunta que abre caminho por dentro e por fora. E se a intercessão de São José for hoje o prumo que alinha o coração e a régua que organiza os passos? Se essa pergunta pousar com doçura, o próximo capítulo já começou. Onde houver pequena fidelidade, haverá grande obra. Onde houver silêncio atento, haverá direção. Onde houver mãos dispostas, haverá portas que se abrem no tempo certo. E enquanto isso acontece, uma certeza se assenta. Com São José, cada trabalho se torna oração, e cada oração, quando sincera, prepara o trabalho que sustenta a vida.